Prédios, torres e fios de alta tensão, antenas. Será que isso daí oferece risco para a operação aérea? Fala pessoal do Aero, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho sobre sinalizações para aviões. Para os aviões não se chocarem em nada no solo quando eles estão em procedimento de decolagem e pouso, ou também num eventual pouso de emergência. Mas antes eu quero falar sobre outros produtos da loja do Aero. Eu sempre estou falando de camisetas, mas a gente também tem a garrafa térmica, por exemplo. Essa garrafa está escrito Jet A1, que é o símbolo do querosene de aviação, então tem as cores branca e também preta. Se você gostou da garrafa, tem lá na nossa loja, junto com bolsa térmica, tags de mala, chinelo, um monte de produto bacana, sempre com tema de aviação. O link da loja tá aqui embaixo na descrição. Lembrando também, antes de continuar, para você já se inscrever no canal, deixar o seu like e compartilhar o vídeo com quem você puder, para matar essa curiosidade sobre sinalizações para aviões. Eu já fiz vídeo aqui no Aero falando das sinalizações dentro do aeroporto. Aquelas sinalizações que os aviões, que os pilotos precisam olhar para saber onde está determinada taxiway, ou onde que é cada cabeceira do aeroporto, ou até em edificações próximas ao aeroporto, com aquele famoso quadriculado laranja aeronáutico e branco. Mas as sinalizações não estão só no aeroporto e em torno dele, mas elas estão por toda a parte. E existem regras para sinalizar algum potencial obstáculo para a operação aérea. Vamos começar a falar um pouquinho sobre o entorno do aeroporto. Construir um aeroporto não é uma tarefa muito simples e não é só jogar uma pista em algum lugar. Existem várias regras para seguir em volta dessa área do aeroporto. Eu até falo um pouco mais sobre isso no vídeo sobre construção de aeroportos. Porque quando a gente fala numa operação aérea, um avião, depois que ele sai do aeroporto, depois da decolagem, e quando ele pousa, até isso acontecer, ele passa por vários locais em volta desse aeroporto. E esses locais precisam ter alturas certas de edificação, antena, torre de alta tensão, para o avião não se enroscar em algum negócio desse e não causar um acidente aéreo. É importante a gente dividir essa sinalização em duas partes. Primeiro, a documentação em volta do aeroporto, que faz parte do plano básico da zona de proteção do aeródromo. Ou seja, uma região onde os aviões vão evidentemente estar mais baixo, porque estão bem próximos desse aeroporto para fazer os seus procedimentos de decolagem e pouso. Mas longe dos aeroportos também tem sinalizações em edificações, torres de alta tensão, porque os aviões podem voar baixo ou pode também ter um eventual pouso de emergência em algum lugar. Quando o avião vai fazer um pouso de emergência em algum lugar, é prudente que o piloto tente achar a área mais viável para isso, se isso for possível, e ele tente pelo menos enxergar e saber o que tem naquela área para ele tentar desviar o máximo de obstáculos. Logo, uma boa sinalização pode ser a diferença desse avião fazer um pouso de emergência bem sucedido ou não. Falando da zona de proteção do aeródromo, esse aeródromo vai receber determinado tipo de avião ou a operação aérea vai ser visual ou instrumento, dependendo do que tem em volta e do que é possível esse aeródromo receber de avião. Por exemplo, para ficar mais claro, a gente pega o aeródromo de Paraty, lá no litoral sul do Rio de Janeiro. O entorno do aeródromo de Paraty é bem complicado, cheio de montanhas, então existe uma restrição ali de pouso e decolagem. Seria muito difícil instalar um sistema de aproximação por instrumento naquele aeroporto, ou até balizamento noturno. Uma operação noturna naquele aeroporto ficaria bem restrita também por conta da quantidade de morros. Se o planejamento de um aeroporto é que ele seja construído numa área onde tem muitos prédios, muitas torres altas, a chance de ele ser rejeitado, de ser construído naquela área é muito alta, porque a área não oferece uma zona de proteção do aeródromo adequada. Aeródromos podem ser construídos só com o objetivo de voo visual, se for para voo por instrumento, os requisitos são maiores ainda, as restrições também são maiores, então, conforme o tipo de operação, muda aí de aeródromo para aeródromo como que ele vai ser construído e como que essas edificações em volta vão ser liberadas. Porque se o aeródromo já existe, como é o caso do aeroporto de Congonhas, por exemplo, que está inserido no meio da cidade de São Paulo, em volta dele tem muitas restrições de altura de prédio, altura de torre de antena, de linha de transmissão de energia, uma série de coisas, porque o aeródromo já está lá, logo tem que restringir essa área em volta da zona de proteção do aeródromo. Nesse plano de zona de proteção de aeródromo vai ser levado em consideração os obstáculos que vão estar na rampa de aproximação dessas cabeceiras do aeroporto, da pista do aeroporto. Então, vamos supor, tem uma pista, em cada cabeceira vai se contar no mínimo 3 km de rampa.
ou seja, 3 quilômetros para fora dessa cabeceira. E essa rampa é justamente porque quanto mais longe da cabeceira, mais alto vai ser, né? Formando exatamente uma rampa de descida até chegar na pista. Quanto mais próximo do aeroporto, menor vai ser o limite de altura de uma edificação. Quem determina tudo isso é o DCEA, Departamento de Controle de Espaço Aéreo. Então é um dos órgãos que precisam fazer parte no momento de desenvolvimento de construção de um aeroporto, né, para liberar aquele espaço aéreo em volta desse aeroporto. Agora, independente de estar próximo ou distante de um aeródromo, edificações precisam ter sinalização, porque os aviões podem passar perto de cidade, eles podem ter que fazer um voo mais baixo para um possível pouso de emergência, helicópteros podem voar mais baixo também. Existe, claro, um limite mínimo de voo. Vale lembrar que os aviões que voam em áreas povoadas, sobre áreas povoadas, eles têm que voar no mínimo a 1.000 pés de altura, ou por volta de 300 metros, porque é uma área de segurança, né, justamente para proteger de potenciais obstáculos. Mas mesmo assim, edificações precisam ter uma sinalização, porque esse avião pode, por algum motivo, ter que fazer uma aproximação em algum aeródromo, passar perto de outro lugar, ou fazer um pouso de emergência, enfim. Então, a sinalização é extremamente importante. E helicópteros voam ainda mais baixo que isso, por isso a importância em grandes cidades. Algumas cidades exigem que a sinalização exista em cima de um prédio, por exemplo, se ele tiver pelo menos 150 metros de altura. Então é normal que a gente veja aquela antena com uma luzinha vermelha em cima de um prédio, é justamente sinalização para aeronaves. Você pode notar em fios de alta tensão, quando você está dirigindo numa estrada, que bem naquele ponto que o fio passa sobre a estrada, tem umas esferas gigantes ali. Aquilo é sinalização para aeronaves. Independente de onde seja essa estrada, da onde seja um rio, da onde seja um vale ou algum outro lugar que tenha potencial para receber um avião num pouso de emergência, sempre vai ter a sinalização nos fios de alta tensão. Então, onde você não vê a sinalização, aquelas esferas laranjas no fio de alta tensão, é porque dificilmente um avião escolheria aquele local para pouso. É claro que vale lembrar que quando o avião está em emergência, não tem muito o que escolher. O piloto vai tentar achar a melhor situação, mas às vezes ele vai ter que pousar esse avião, tentar pousar esse avião num local que não é propício para absolutamente nada de pouso. Não somente torres de fios de alta tensão, mas também torres de telefonia, enfim, qualquer tipo de torre vai ter uma cor específica, normalmente é o laranja aeronáutico e branco, e uma antena com uma luzinha ali na ponta para sinalizar à noite. Agora, o tipo de sinalização também segue padrões, segue critérios. Não é qualquer cor, não é qualquer luz. Você pode ver em determinados lugares uma luz branca piscando, ou uma luz vermelha piscando, ou uma luz vermelha contínua. E a responsabilidade de efetuar a sinalização desse determinado objeto é do dono dele. Então, se uma empresa de telefonia instala uma torre num determinado lugar, é responsabilidade dessa empresa de telefonia fazer a sinalização dessa torre. Se uma concessionária de energia coloca uma linha de transmissão de energia numa determinada área, se essa linha está cruzando pontos onde um avião pode efetuar um pouso de emergência, é de responsabilidade da concessionária colocar aquelas esferas laranjas para sinalizar. Agora, como é que o piloto sabe disso? Será que ele vai ter que chegar num determinado lugar e ver e descobrir na hora ali que tem uma edificação ou uma linha de alta tensão no caminho? Ele já sabe exatamente o caminho que vai voar quando faz o seu planejamento de voo. Se ele vai fazer um voo visual, ele vai usar uma carta WAC, que é uma carta com todas as referências visuais, e nessa carta tem as torres, tem as edificações mais altas, tem a linha de transmissão desenhada. Então, na rota, o piloto vai saber exatamente onde tem. Existe até uma sacada entre os pilotos para identificar onde tem fio passando, porque lá de cima é muito difícil ver o fio. Você tem que chegar muito perto para conseguir enxergar alguma coisa. Então, a gente procura as torres, porque as torres que conectam esses fios são facilmente visíveis. Você vê uma torre aqui, você vê outra torre aqui, você supõe que tem uma linha de alta tensão no meio dessas duas torres, né? E principalmente lugares que elas não são sinalizadas com as esferas laranjas. Então, o piloto ele tem na carta WAC todos esses detalhes. Ele, quando faz o planejamento, sabe aonde ele vai ter esses possíveis obstáculos. Além disso, tem no Rota Air quando se trata de entorno do aeroporto, daquela zona de proteção do aeródromo que eu falei antes. Então, se tem linha de transmissão praticamente na cabeceira da pista, por exemplo, que acontece em alguns aeroportos, vai ter lá no Rota Air, que tem essa linha de transmissão,
E independente da altura, nesse caso, se ela está encostada ali na cabeceira da pista, vai ter a esfera laranja de sinalização para garantir que o piloto veja que ali tem uma linha de alta tensão quando ele for efetuar o pouso. No caso de edificações, torres, linha de alta tensão, isso daí é fixo, então vai estar no Rotaer. Se for alguma coisa provisória, como por exemplo, estão construindo do lado do aeroporto alguma coisa e tem um guindaste alto. Esse guindaste vai ter a sinalização ali com uma luzinha em cima, independente de onde esteja esse guindaste, mesmo fora do aeroporto também vai ter essa sinalização. E lá no NOTAM, que é o aviso aos aeronavegantes, vai ter essa informação provisória dizendo que aquele guindaste está lá fazendo aquele serviço. Ninguém pode levantar nenhuma estrutura do lado de um aeroporto, na zona de proteção do aeródromo, sem emitir um NOTAM, sem falar com os órgãos responsáveis, com o DSEA no caso. Então, para resumir, todo objeto no solo que tenha uma determinada altura, que possa oferecer algum risco para a operação aérea, tem que ser sinalizado. Se isso não é sinalizado é porque está numa posição que não tem necessidade, porque o avião vai passar mais alto do que aquela linha de energia ou torre está. Normalmente torre é sempre sinalizado, mas linha de energia tem essa questão de ter ou não as esferas laranjas. Então se essas torres, se essa linha de energia está no local longe do aeródromo, onde aviões precisam passar mais alto do que devem, ali não vai ser sinalizado, a não ser que aquela área ofereça a condição de um pouso, de um eventual pouso de emergência. Então é isso, espero que tenha ficado claro, espero que você tenha entendido e a próxima vez que você vê as esferas laranjas nos fios de alta tensão e luzinhas na ponta de torres piscando de cores diferentes ou em prédios, você já vai saber que é para sinalizar para os aviões. Não esquece de curtir e compartilhar esse vídeo com quem você puder. Se você ainda não é inscrito no canal, clica aqui no botão aqui embaixo, já se inscreve e ajuda o Aero a chegar em 1,5 milhão de inscritos. E Loja do Aero, não se esqueça, vários produtos legais com temas de aviação. É isso aí, valeu! Até o próximo vídeo.